Boa tarde. Nosso grupo vai apresentar sobre a amíase. Os componentes do grupo são o Adiel, a Aline, Ellen Rafaela, Ellen Trindade e Gabriela Moreira. O artigo que nós escolhemos foi Tratamento de amíase em Trauma Facial, Relato de Caso. Os autores são Virgínia Raquel dos Santos Lucena, Écio Henrique Araújo de Moraes, Erasmo Freitas de Souza Júnior e Rafael Grota Grempel. Esse artigo foi publicado em março de 2020 na Revista Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Bom, a amíase remete à interação entre moscas e hospedeiros, causando uma infestação por larvas ou estágios pulpais, podendo ser em tecidos vivos ou mortos. O ciclo segue um padrão básico, que é os ovos da mosca são depositados no hospedeiro, os ovos eclodem e penetram no hospedeiro humano, e a espécie Cochleomia omnivorax está presente em muitas regiões da América, incluindo o sul dos Estados Unidos, o Caribe e a maior parte da América Latina, sendo que a infestação por essa espécie pode ser grave e ocorrer morte em uma porcentagem significativa dos pacientes. Existem alguns fatores que fazem com que a incubação dos ovos aconteça de uma forma mais rápida, como as alterações do pH da superfície de ferida, as mudanças de temperatura, mesmo que pequenas, a abundância de lesões supurativas pré-existentes expostas que atraem e estimulam o depósito de ovos pela fêmea, a falta de higiene pessoal e condições climáticas. A amíase possui algumas classificações, como a primária e secundária, em que a primária é causada por larvas que se alimentam de tecido vivo e a secundária por moscas que se alimentam de tecidos mortos. Também tem a classificação de acordo com a causalidade da interação entre larva e hospedeiro, tendo a amíase acidental, que é quando as larvas ingeridas com alimentos produzem infecção, a amíase semi-específica, quando as larvas são colocadas em feridas, a amíase obrigatória, quando as larvas afetam tecido vivo, e a facultativa, quando as larvas proliferam em tecido necrótico. Também tem a classificação de acordo com os locais anatômicos, que é, por exemplo, a dérmica, cutânea, de orifícios externos, como os auditivos, nasais e orais, e de órgãos internos. E a classificação de acordo com a lesão, podendo ser traumática, com lesões abertas, ou furuncular, com lesões fechadas. Os maiores locais de incidência de casos de amíase em cabeça e pescoço são os ouvidos, os olhos, cavidade oral, o nariz, os seios paranasais, linfonodos, região mastoidea e ferida por traqueostomia. E alguns fatores que predispõem a amíase nessa região anatômica são a idade avançada, o baixo status socioeconômico e comorbidades como o histórico de trauma crânio-maxilofacial e tumores malignos. Agora vou iniciar com a descrição do caso. O paciente tinha 32 anos, ele era do sexo masculino e foi admitido por equipe de cirurgia e traumatologia em decorrência de agravamento clínico devido a um acidente motociclístico há cerca de 10 dias antes de ser entrado ao hospital. Ele apresentava a escala de coma Glasgow 15, que quer dizer que ele estava em estado leve, com lesão em região de corpo de mandíbula, predominante em hemiface esquerda. Aqui, nessa figura, nós podemos ver a predominância do lado esquerdo e como também ele chegou ao hospital. Nessa imagem, nós podemos ver que a lesão encontrava-se com intensa proliferação de larvas. Após isso, o paciente foi encaminhado ao bloco cirúrgico sob anestesia geral. Ele foi entubado por via nasal, sendo realizada a administração de éter. As larvas foram coletadas e o tecido da lesão foi desbridado e lavado com soro fisiológico a 0,9%.
E para a remoção das larvas remanescentes, as larvas que sobraram, foram administradas dose única de ivermectina, 200 mg. As fraturas foram fixadas por placas e parafusos de titânio. Como a gente pode ver nessa imagem, a mandíbula com as fraturas fixadas. E no pós-operatório, o paciente foi mantido no hospital durante 3 dias com administração supervisionada de medicações por via endovenosa, como a ceftriaxona, de 1 grama de 12 em 12 horas, dipirona 1 grama de 6 em 6 horas e dexametasona 4 miligramas de 6 em 6 horas e o omeprazol de 40 miligramas uma vez ao dia. E foram administrados também o soro antitetânico e a vacina antitetânica no paciente, porque a equipe médica não conhecia a situação vacinal dele. Após a alta, foram prescritos dipirona, nimesulida e cefalexina via oral durante 7 dias. E como a gente pode ver nessa radiografia, a mandíbula fraturada, já fixada, e mostrando que o paciente evoluiu sem complicações e as fraturas foram bem consolidadas. Bom, na discussão, o artigo vai dizer que a maioria dos casos na literatura são secundários à condição anatômica, como, por exemplo, extração dentária, paralisia cerebral, ventilação mecânica, respiração bucal, falta de higiene bucal. Essas coisas podem colaborar para a obtenção da miese. No artigo vai dizer também que não existe protocolo padrão para o tratamento da miese. Com isso, eles usam diferentes terapias. Muitas substâncias já foram utilizadas no tratamento da miese, como o clorofórmio, o éter, a cânfora e solução alcoólica em associação com tabaco e hipoclorito de sódio. A literatura também vai demonstrar uma maior taxa de sucesso na remoção com uma sequência lógica no tratamento, sendo primeiro a remoção das larvas na superfície com auxílio de substâncias tópicas, irritantes ou não, como a vaselina, o clorofórmio, o éter, o iodofórmio ou outros agentes oclusivos, que vão promover a hipóxia das larvas e o aparecimento das larvas na superfície para melhorar a sua remoção. Em seguida, utilização de ivermectina e, posteriormente, o desbridamento conjuntamente à lavagem com soro fisiológico 0,9%. A ivermectina é um agente semissintético antiparasitário de amplo espectro com atividade contra ectoparasitas, endoparasitas com tropismo cutâneo. Neste caso, bloqueia os impulsos nervosos nas terminações nervosas dos endoparasitas, causando paralisia e morte das larvas. Atualmente, esse método mais difundido no tratamento de miese em cabeça e pescoço. O uso dessa medicação é datado do ano de 1998, sendo usado anteriormente apenas no âmbito veterinário. Os efeitos indesejáveis do medicamento incluem erupções na pele, febre, tontura, enxaquecas, dores musculares, dor nas articulações, porém não são achados com frequência. A vacinação é imprescindível, tendo em vista que a proliferação de larvas e lesões teciduais facilitam a entrada de bactérias. Além disso, a conscientização do paciente acerca de importância da higiene para melhora e prevenção desse tipo de afecções é fundamental. Em conclusão, este artigo comprova que, em trauma crânio-maxilofaciais, em que é acometido de miase, pode desencadear casos graves quando não tratada em tempo adequado. Neste caso, o tratamento eficaz foi feito através de desdobramento mecânico, que é um procedimento realizado para remover tecido necrosado, morto
e infeccioso das feridas, e administração antiparasitária, além de medidas não meramente intervencionistas, como também preventista. Além disso, a ivermectina é administrada com dose única de 150 a 200 microgramas de peso corporal, visando a eficácia do benefício dentro de um curto período de tempo. Os procedimentos seguidos estão de acordo com regulamentos estabelecidos pelos diretores da Comissão de Investigação da Clínica Ética. Sendo assim, os autores declararam que mantiveram confidencialidade dos dados, também que os consentimentos foi por escrito das fotografias do paciente. Além disso, esse trabalho não recebeu qualquer contribuição financeira ou bolsa de estudos. Quanto à atuação do fonoaudiólogo, nós escolhemos colocar a atuação dele num pós-tratamento da miíase. E nós colocamos apenas alguns locais que podem ocorrer em que o fonoaudiólogo consegue atuar. Na região da orelha e na região mastoide, se ocorrer a miíase numa região timpânica, pode ser que ocorra a perfuração do tímpano. Então, o fonoaudiólogo com especialização em audiologia pode realizar a audiometria, timpanometria, imitanciometria, para avaliar uma possível perda auditiva desse paciente. Na cavidade oral, o fonoaudiólogo avalia a voz, a fala, a deglutição para o restabelecimento dessas funções. No nariz e nos seios paranasais, caso ocorra a miíase nesse local, pode ser que haja uma obstrução. Então, esse paciente pode vir a se tornar um respirador oral. E aí cabe ao fonoaudiólogo realizar uma terapia de motricidade orofacial para restabelecer essas funções, já que o paciente pode ter várias complicações por isso, como no sono, isso vai atrapalhar bastante, ele vai acordar com um cansaço por não respirar pelo local correto. Então, o fonoaudiólogo vai restabelecer essa função para o paciente voltar a respirar pelo local correto. No paciente traqueostomizado, o fonoaudiólogo vai realizar terapia para a reabilitação das funções de respiração, fala e deglutição. E na cirurgia ortognática, que foi o caso do paciente desse artigo, esse paciente vai ter algumas dificuldades no início para realizar funções simples que ele realizava antes normalmente. Então, o fonoaudiólogo vai realizar uma terapia que auxilia na aceleração da recuperação e o restabelecimento das funções de respiração, posição habitual labial, posição lingual de repouso, mastigação, deglutição e na articulação da fala. Essas são as referências e muito obrigada a todos.